comércio exterior é a troca de bens e de serviços realizada entre países. Quando um país vende para outro, a operação é chamada de exportação. Quando compra, realiza uma importação. A balança comercial representa a diferença entre os valores vendidos e comprados. Em 2012, o Brasil exportou mais do que importou. Isso quer dizer que a balança comercial produziu um superávit. Quando as importações são maiores que as exportações, a balança comercial produz um déficit. O mesmo acontece com as nossas contas. Se gastamos menos do que ganhamos, fechamos o mês com saldo positivo, portanto, um superávit. Se gastamos mais do que recebemos, o saldo é negativo. Temos aí um déficit no nosso orçamento. Nos últimos anos, a balança comercial brasileira tem registrado mais saldos positivos do que negativos, ainda que o superávit varie para mais ou para menos. Nós tivemos o auge na primeira década dos anos 2000, com um boom que houve, uma explosão do mercado internacional com o ingresso da China na OMC, Organização Mundial do Comércio, que passou a demandar produtos internacionais e o Brasil aproveitou, digamos, esse aumento da demanda. A China é o principal parceiro comercial do Brasil. Também temos negócios importantes com os Estados Unidos e outros países da Ásia, América Latina e Europa. O que eles mais compram no Brasil são commodities, produtos agrícolas e minerais em estado bruto ou com pequeno grau de industrialização. Os preços de commodities são definidos pelo mercado internacional. Isso quer dizer, por exemplo, que uma tonelada de soja brasileira custa o mesmo que uma tonelada de soja americana no mercado internacional. As commodities agrícolas, geralmente vendidas em estado bruto, também são chamadas de bens primários, ainda que o modo de produção tenha se sofisticado muito nas últimas décadas. Hoje, produção no campo envolve análise de solo, tecnologias de irrigação cada vez mais sofisticadas, né? Envolve, por exemplo, a pecuária, um conjunto de pesquisas genéticas, envolve pesquisa meteorológica, né? Então, o que se via tradicionalmente como bem primário, na realidade está se tornando um bem extremamente sofisticado. Os principais produtos brasileiros exportados são minérios, como ferro e aço, combustíveis e soja. Mas também vendemos carne, açúcar, café, produtos químicos e metalúrgicos. Entre as importações, os destaques são para os combustíveis e lubrificantes, equipamentos mecânicos, elétricos e eletrônicos, automóveis e peças automotivas. Quanto mais pesquisa, tecnologia e trabalho qualificado empreendido na produção, mais o produto exportado é valorizado. É o que, em economia, chamamos de valor agregado. Quer um exemplo? No mercado mundial, vale mais vender o vinho fino, que envolve mais tecnologia e trabalho qualificado, do que o suco de uma uva ou o vinho de mesa, que tem um processo de produção mais simples e menos valor agregado. A margem de lucratividade é maior, sem dúvida, né? E, além disso, nós estamos mostrando para o mundo que a gente tem produto de qualidade. Essa vinícola em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, exporta vinhos para mais de 20 países como os Estados Unidos, Japão, Inglaterra e Alemanha. Os cuidados para atender aos padrões internacionais de qualidade vão desde o plantio até a embalagem. E envolvem uma série de profissionais que há alguns anos atrás não faziam parte da cadeia produtiva. Os agricultores que plantam e colhem a uva passaram a ser orientados por agrônomos. Na vinícola, o processo de produção é acompanhado por enólogos, que são os especialistas em vinho. Na parte administrativa, foram contratados especialistas em leis internacionais e em comércio exterior. E até quem está na linha de produção sente que as coisas mudaram dentro da empresa. O mercado cada vez vai exigir mais da empresa e o profissional da área vai ter que estar qualificado para atender as necessidades do mercado. A exportação da vinícola triplicou nos últimos 5 anos. E o objetivo este ano é dobrar o volume exportado no ano anterior. Mas para atingir essa meta, a empresa tem muitos desafios para vencer. Hoje o vinho
no Brasil é um produto caro comparado com preços mundiais de vinho. Isso devido a vários fatores. Um deles são os impostos que a gente paga, não para exportar, mas para o vinho ficar pronto. Então, isso eu acredito que seja a principal barreira. Junto com o valor de transporte, levar um container até o porto, a gente está pagando muito caro, são 600 quilômetros de transporte terrestre. Nós não temos ferrovias, como a Argentina tem, por exemplo, e vários outros países. Dificuldades no próprio porto, por falta de espaço, muitos navios não atracam no porto, aí fica nosso container parado 1, 2, 3 semanas no porto. A falta de ferrovias e portos eficientes afeta não só o vinho, mas todas as exportações brasileiras. Fica mais caro transportar soja do Mato Grosso, Goiás até o Porto de Santos do que do Porto de Santos até a China. O desempenho do comércio exterior depende também de fatores externos. Uma crise deflagrada na Europa e nos Estados Unidos tem efeitos na economia mundial e pode desacelerar o ritmo das importações e exportações em outros países. Por isso, é importante diversificar os parceiros comerciais e, principalmente, fortalecer o mercado interno. Com a crise de 2007, a crise mundial, em que os mercados internacionais perderam da sua força, foi muito importante para empresários brasileiros poderem se reconverter, vender para o mercado interno. Então, por exemplo, os exportadores de carne, os grandes matadouros, né, ficaram felizes no momento que estava muito difícil vender no mercado internacional, puderam baixar um pouco os preços, né, e o povo brasileiro de poder comer seu bife também ficou feliz. Né? Então, quanto maior seu mercado interno, mais você pode ter escala de produção interna mais dinâmica e mais você se reforça no plano de exportações. Então, na realidade, é um conceito conjugado de políticas. Para se fortalecer diante do mercado global, alguns países formaram blocos econômicos. É o caso da União Europeia, com 28 países membros. Do NAFTA, que reúne Estados Unidos, Canadá e México, e do Mercosul, formado por Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e, mais recentemente, a Venezuela. Pode ser importante do ponto de vista interno ao bloco para melhor relacionar-se comercialmente, como aconteceu no Mercosul nestes 20 anos, que aumentou a relação comercial de trocas entre estes países, e isso é positivo. Mas também é importante para países como os nossos, do ponto de vista, podemos dizer assim, diplomático, para sentar-se na mesa de negociações perante outros blocos. Na OMC, por exemplo, que é a Organização Mundial do Comércio, é diferente se vão falar os países de forma isolada, independente, ou se fala um bloco. Em 2011, o Brasil ficou em 22º lugar entre os países que mais exportam. Uma participação pequena para o país que ocupava o posto de 6ª economia mundial. O Brasil é movido pela economia interna, mas a exportação é muito importante, não apenas pela geração de emprego, geração de renda, mas também porque isso permite gerar dólares, né, divisas para o país, porque nós precisamos pagar as nossas importações, precisamos remunerar os investidores que fazem seus investimentos aqui. Então, a exportação é um papel estratégico importante. Eu vejo o Brasil não só como numa situação internacional positiva, mas crescentemente positiva, né? Temos a maior reserva mundial de terra agrícola parada, como temos também água em grande quantidade. Então, a prazo, digamos, a gente virar um celeiro mundial em termos rurais, não é primário e não é negativo. Isso é muito positivo, sobretudo se a gente passar a transformar essas commodities no próprio Brasil e não exportar elas em bruto.